Olá pessoal, me chamo Pierre e sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Matemática, PPG-MAT aqui da UFPEL. Nesse vídeo eu trago a minha análise fílmica do segundo Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática, solicitado pelo professor André na disciplina de Tecnologias e Educação Matemática 1, certo? Esse vídeo está sendo gravado porque na semana passada, na quinta-feira, dia em que a disciplina acontece, seria o dia de apresentação desse trabalho. Só que por questão de conexão de internet, por problemas que eu tive, eu não pude participar da aula. Então estou gravando esse vídeo para repor aquela minha ausência, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá? Porque como a escrita do trabalho era livre, então eu fiz essa análise conforme meu entendimento, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então iniciando pela categoria Ensino Fundamental 2. Começando pelo vídeo O Teorema do Papagaio. Ele tem natureza ideia matemática na álgebra, pois fala do Teorema de Fermat. Como criatividade e imaginação, eu aponto que o vídeo se baseia no livro O Teorema do Papagaio, que utiliza a história de um menino surdo que salva um papagaio de um sequestro. Esse papagaio foi procurado pelo amigo, um suposto amigo do pai dele, do pai do menino, né? E sabia que esse papagaio poderia ajudar na demonstração do último teorema de Fermat. Só que quando o papagaio é finalmente capturado, o suposto amigo do pai do garoto fica sabendo que o teorema já havia sido demonstrado por um outro matemático. Qualidade artística desse vídeo: os atores utilizam vestimentas características de cada personagem, com efeitos que remetem a época, né? A uma situação de uma época mais antiga, ao passado, certo? E ele é narrado em forma de cordel. A tendência de educação utilizada foi a história da matemática, tá? Que eu referenciei aqui por Estrada 93. O Teorema de Fermat ele não é visto no ensino fundamental, mas como foi contada uma breve história, eu acredito que o vídeo se enquadra na categoria escolhida, tá? Ele tem duração de 6 minutos. E com relação a problemas técnicos, eu considero só que em alguns momentos a música de fundo parecia mais alta que a voz dos personagens, mas nada que impossibilitasse de assistir o vídeo. Agora o vídeo curiosidade sobre os números. Ele tem natureza a origem dos números. Com criatividade e imaginação eu aponto que ele foi baseado no livro A Vizinha Simpática que Sabia Matemática, para explicar a origem do nome dos números arábicos, tá? O vídeo apresenta imagens dos ângulos presentes no nosso dia a dia, porém acredito que poderia ter sido explicado o que é ângulo. A qualidade artística é boa, que a aluna apresentou boa desenvoltura na apresentação e confiança no que falava. Como tendência matemática, também se encaixa na história da matemática. O vídeo se adequa à categoria escolhida, por ser um conteúdo que pode ser tratado no ensino fundamental, certo? Com relação à coerência, se a gente for pesquisar na história, a gente vai notar que a origem dos nomes não é bem essa. Não tem a ver com os ângulos em si. Porque se a gente pensar em origem, seria lá no comecinho. E lá no começo, os números tinham uma outra simbologia. Que a gente conhece hoje é uma reformulação daquela simbologia antiga. Tá? Com relação a erros matemáticos, não foi identificado. Tá? Não teve nenhum cálculo para ter erro. A edição do vídeo está boa, só que eu acredito que com relação aos ângulos, no nosso dia a dia, quando forem mostradas as imagens, poderia ter alguma coisa indicando os ângulos, por exemplo, alguma seta, algum círculo, uma coisa que indicasse o que é o ângulo ali na figura. Agora o vídeo Noções de Acaso e Probabilidade. É um vídeo com natureza na probabilidade. Em criatividade e imaginação, os alunos saíram nas ruas
pesquisando sobre o que era estatística e probabilidade, perguntando para as pessoas, né? Essas pessoas, para não serem identificadas, tiveram seus rostos tapados com emojis de WhatsApp, que são aquelas figurinhas que a gente utiliza nas conversas, tá? E além disso, 2 alunos utilizaram a brincadeira de cara ou coroa para mostrar um experimento de probabilidade, tá? E também a caixa com bolas coloridas pegas ao acaso. E além disso, também a situação de uma pessoa tropeçando e caindo na rua, para mostrar situações que pode ser trabalhada a probabilidade e a estatística. Como qualidade artística, então, o único detalhe que eu acho que poderia ter sido melhorado é com relação ao início do vídeo, porque no começo do vídeo, quando as estudantes se apresentam, uma delas aparece mastigando, e aquilo ali, no meu ponto de vista, pelo menos eu assistindo, me chama a atenção, tira um pouco o foco do vídeo. Mas isso eu estou falando por mim. Tendência de educação. Acredito que se enquadra na educação matemática crítica, defendida por Skov-Mose 2005. O vídeo se adequa à categoria escolhida, tá? São conteúdos que podem ser tratados no ensino fundamental. Os créditos aparecem apenas na descrição do vídeo no YouTube, não na imagem do vídeo. E aí é uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida. Qual seria a maneira correta? E quando eu fui avaliador do festival, eu entendi que os créditos deveriam aparecer na imagem do vídeo e não na descrição. Mas, beleza, tem crédito. Desperdício de água na modelagem matemática. Esse terceiro vídeo, ele trabalha com cálculo de taxa de consumo de água, média de consumo, cálculo de volume. Então essas seriam as naturezas da ideia do vídeo. A criatividade e imaginação, ele é bem elaborado, do meu ponto de vista, uma vez que os alunos utilizaram o próprio ambiente da escola para a aplicação da modelagem do problema, ou seja, foram direto num problema que acontece no dia a dia deles dentro da escola. E para isso eles precisaram buscar e aprender novos conceitos ainda não conhecidos. Como qualidade artística e tecnológica, o vídeo foi gravado na escola, aplicando a modelagem no consumo de água da instituição. Tendência de educação utilizada aqui foi a modelagem matemática. E eu trago uma citação de Caldeira 2009 para explicar o que seria a modelagem, certo? O vídeo se adequa à categoria escolhida, por ser um conteúdo que pode ser tratado no ensino fundamental. Então agora a categoria ensino médio. O primeiro vídeo se chama Uso do teodolito para medir alturas inacessíveis. Natureza desse vídeo é a trigonometria. Como criatividade e imaginação, os alunos trabalharam com a geometria, mais precisamente o cálculo de tangente, utilizando um dos prédios da instituição e o uso de um teodolito para medir o ângulo. Como qualidade artística, os participantes utilizaram o teodolito confeccionado artesanalmente. Portanto, a tendência de educação que eu classifico aqui é o Laboratório de Ensino da Matemática, LEM, pelo fato de o teodolito ser construído artesanalmente. Eu digo que ele foi construído artesanalmente pelos materiais utilizados nele, o que a gente percebe ali, feito com cano de PVC. Então, por isso eu considero que é um trabalho feito na disciplina de laboratório. E o vídeo se adequa à categoria escolhida. Possui coerência nas explicações e não possui erros de matemática. H1N1, então, é um vídeo com natureza da ideia matemática na progressão geométrica, a famosa PG, tá? Como criatividade e imaginação. O vídeo foi bem criativo. Os alunos explicaram com detalhes os termos da PG, o cálculo da razão, a expressão do termo geral e a soma dos valores dos termos. Também, como qualidade artística e tecnológica, os 4 estudantes participantes simularam uma suposta entrevista, onde um deles era o apresentador do jornal, o outro o entrevistador externo, e mais 2 que eram um médico que explica que a HN1 se espalha em forma de PG, e outro que é o professor de matemática que explica o que é uma PG e apresenta os termos e expressões dela.
Como tendência em educação matemática, considero que seja a modelagem matemática, utilizando a PG para modelar o problema, e o vídeo se adequa à categoria escolhida, que é o conteúdo tratado no ensino médio. Exponencial de bactérias. É um vídeo de natureza nas funções exponenciais. Como criatividade e imaginação, ele apresenta uma questão de vestibular que traz um crescimento populacional de bactérias e pede para que seja calculada a quantidade para T igual a 1. Qualidade artística e tecnológica. Os estudantes utilizaram a sala de aula e uma música funk para apresentar os dados da função e a solução dela. Então, por se tratar de uma situação problema, tá, de uma população de bactérias, está utilizando função exponencial para resolver, então eu considerei como modelagem matemática. O vídeo se adequa à categoria escolhida por ser um conteúdo do ensino médio, possui coerência nas explicações e não possui erros matemáticos. Porém, eu considero alguns problemas técnicos, por exemplo, no áudio, pois não foi possível entender a letra da música com tanta nitidez. Precisei parar e voltar umas quantas vezes. Na imagem não dá para entender o que diz nas plaquinhas dos alunos. Só dá para entender quando aparece a legenda. Quando aparece a plaquinha na mão deles com algum escrito e aparece a legenda dizendo o que é aquele escrito. Então, isso seria o problemas técnicos da minha avaliação, certo? Com relação à edição, não possui problemas, foi bem editado o vídeo. Uma história complexa. Tem natureza de ideia matemática dos números complexos. Como criatividade e imaginação, o vídeo apresenta um contexto histórico, explicando como se chegou no conjunto dos números complexos. E qualidade artística e tecnológica, os estudantes utilizaram uma representação de aula, onde a professora conta a história e, ao longo da narrativa, outros estudantes no pátio da escola dramatizam a cena, caracterizados de acordo com a região de origem de cada personagem, além de se valerem de efeitos especiais. Tendência de educação, então, seria a história da matemática, e o vídeo se adequa à categoria escolhida, que é um conteúdo tratado no ensino médio. Possui coerência nas explicações e não possui erros matemáticos. Agora a categoria ensino superior. Das ovelhas ao mercadinho. Possui como natureza de ideia matemática, então, sistema de contagem arcaico, sistemas numéricos e alguns conceitos de números inteiros. Como criatividade de imaginação, o vídeo faz uma associação, utiliza a associação de pedrinhas para representar o número de ovelhas, onde cada pedra representaria uma ovelha, e assim ao final do dia, quando fosse feita a contagem, estaria faltando ovelhas caso sobrassem pedras. Tá? Também foi apresentado o sistema de contagem egípcia, mostrando a representação através de símbolos para cada número. E por fim, apresentado o conjunto dos números inteiros. E apresentada uma situação onde um pai vai no mercado com um filho e no final da compra o filho pede para o pai comprar um suco, eu acho, né? Na verdade o menino pega do balcão e segue tomando a bebida. E aí o pai, por não ter dinheiro na hora, fica devendo R$5, representando uma quantidade de um saldo negativo. Qualidade artística do vídeo. Uma representação teatral para cada tópico apresentado e com narrativa de um deles entre cada dramatização. No caso, narrativa de um dos estudantes. Tendência de educação, então, é a história da matemática. E o vídeo se adequa à categoria escolhida, por ser um conteúdo tratado no ensino médio. Agora o vídeo corpos redondos. É de natureza na geometria espacial. Com criatividade e imaginação, o vídeo apresenta 3 alunas explicando as características do sólido de rotação, cilindro, esfera e cone, onde cada um deles está representado em forma de chapéu sobre a cabeça delas. Qualidade artística e tecnológica. Os estudantes explicaram o conteúdo de forma clara, através de paródia, gravada em sala de aula. Tendência de educação, nesse caso, considerei laboratório de ensino de matemática, por terem construído sólidos. O vídeo se adequa à categoria escolhida.
Agora o vídeo Quase Ricas. Tem natureza da análise combinatória e probabilidade. Criatividade e imaginação. Os alunos utilizaram um jogo de loteria para mostrar um exemplo de aplicação do conteúdo de análise combinatória e de probabilidade, para saber quantas eram as possibilidades de ganhar conforme a quantidade de números apostados. Qualidade artística e tecnológica. O vídeo, no meu ponto de vista, foi muito bom, pois representou 3 funcionários e uma estagiária que, cansadas de tanto trabalhar e ganhar pouco, resolvem apostar para mudar de vida. Elas ganham um jogo, mas infelizmente na hora de retirar o prêmio, a estagiária esqueceu o bilhete no escritório e o mesmo acabou sendo jogado fora pela funcionária da limpeza. Tendência de educação matemática foi a modelagem matemática, pois utilizaram cálculos matemáticos para saber quantos números cada uma teria o direito de escolher na hora da aposta. O vídeo se adequa à categoria escolhida e não possui erros matemáticos. Vídeo O Barato que Sai Caro. Tem natureza de ideia matemática porcentagem. Como criatividade e imaginação, os alunos prepararam uma situação-problema envolvendo o uso do cálculo de porcentagem na venda e compra de um relógio. Como qualidade artística e tecnológica, simularam a venda de um relógio por parte de uma aluna, foi cobrada por uma amiga. Ela devia 35 mil reais e ofereceu um relógio por 50 mil ao seu amigo. A pedidos desse amigo, ela concedeu 10% de desconto para ele e depois mais 20%, fazendo acreditar que havia tido um total de 30% de desconto. Porém, depois que ele comprou o relógio achando que tinha os 30% de desconto, ele foi conversar com uma amiga e essa amiga explicou para ele que não, que na verdade ele foi enganado, porque ele teve os 20% de desconto e os 10% seguintes foram calculados em cima daquele novo valor. Então acabou que ele teve um prejuízo de R$ 1.000. Tendência de educação aplicada aqui foi a modelagem. E acredito que o vídeo pode ser classificado como ensino médio. É um conteúdo um pouco mais básico, não exige muito do ensino superior, certo? Agora a categoria Outros. A caixa matemática. Natureza da ideia matemática, operações básicas, como criatividade e imaginação. Os alunos ensinaram um diálogo sobre o trabalho da feira de ciências de um deles, o qual se trata de uma caixa em que a pessoa digita o número e a operação matemática. Na sequência, abre a caixa e retira um segundo número. Baseado naquele primeiro número, na operação e no resultado tirado de dentro da caixa, o aluno deveria calcular aquele termo desconhecido, aquele outro número que está faltando na operação. Tá? Quando ele foi avisado por uma colega de que havia problema no jogo, na caixa, ele demonstrou um certo preconceito por ela ser menina. Então, depois disso, a coleguinha remove as operações da caixa e sugere que o objetivo do jogo seja escolher apenas um número e, baseado no número retirado de dentro da caixa, descobrir o termo desconhecido e a operação necessária. Qualidade artística e tecnológica. Foi utilizada uma caixa de papelão e teclas de calculadora para montar o trabalho do menino. A tendência de educação trabalhada aqui foi o feminismo. Foi dado um exemplo de que meninas podem saber tanto quanto os meninos. O vídeo se adequa à categoria Ensino Fundamental 2. Então, na minha opinião, não precisaria ter na classificação outro. Uso de formas geométricas na imagem fotográfica. De natureza na geometria. Criatividade e imaginação. Foi utilizado fotografias de pontos turísticos da cidade onde o estudante mora. O estudante observou e destacou figuras geométricas na arquitetura de várias construções, mostrando que a matemática, mais precisamente geometria, está presente no nosso dia a dia. Qualidade artística e tecnológica. Foram utilizadas fotografias apresentadas por meio de transmissão, uma espécie de slide, e nelas indicados os locais onde se apresentavam as formas geométricas, tudo narrado pelo estudante. Tendência de educação. Nesse caso, eu não consegui identificar uma tendência em específico, tá? Não consegui.
Se alguém puder me ajudar nessa parte, puder me sugerir alguma coisa, porque eu não consegui identificar. O vídeo se adequa à categoria de ensino fundamental 2, não precisando estar na categoria outros. Agora o último vídeo, pessoal, dessa categoria e dessa análise toda. Regra de sinais, adição e subtração. Se adequa à natureza álgebra. Como criatividade e imaginação. A professora explicou como se trabalha com a soma e subtração de números positivos e negativos, utilizando os alunos. Cada aluno se vestiu com um colete confeccionado pela professora, indicando o sinal positivo ou o sinal negativo. Cada sinal no colete representa uma unidade, positiva ou negativa, e assim se deu a explicação de como se somava números positivos, como somam-se números negativos e a subtração dos mesmos. Qualidade artística e tecnológica. Nota-se que foram utilizadas fotografias sobrepostas, então uma fotografia na sequência da outra, dando a ideia de movimento. Tendência de educação matemática. Foi utilizado o laboratório de ensino da matemática. O vídeo se adequa à categoria de ensino fundamental 2, não precisando ser classificado como outro. Bom, para completar, eu posso dizer que todos os vídeos analisados nesse trabalho possuem coerência com suas explicações e não possuem erros matemáticos. Apresentam créditos e não carregam consigo discurso ou teor de imagem que remeta a algo discriminatório. Teve um vídeo que demonstrou um certo preconceito, mas que foi trabalhado no próprio vídeo e o aluno estava errado com aquela atitude, certo? E apresentam o uso adequado da língua portuguesa, tá bom? Essas são minhas referências, de onde eu tirei aquelas citações apresentadas nos slides. E muito obrigado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo.